Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias aí do Vascão, Vasco de olho em muitos reforços, jogadores aí especulados. Vamos falar aqui de dois jogadores da dupla Grenal, também um do São Paulo, que pode vir parar no Vasco, hein? Vamos explicar melhor como que está a situação desses três jogadores, se há a possibilidade deles virem vestir a nossa camisa. Bem, vamos falar aí do Vasco que se prepara para o jogo do final de semana e pode ter aí algumas ausências, né? O Marcelo Cabo pode poupar a equipe para esse jogo e também vamos falar dos reforços contratados, se terão condição de jogo ou não e quando eles poderão entrar dentro de campo. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, como de costume, muito fácil. Só clicar aí embaixo no inscreva-se e também ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Compartilhem nas suas redes sociais também com seus amigos vascaínos para a gente chegar a 140 mil inscritos. Falta muito pouco, dá essa força aí. Muito obrigado a todos que estão sempre aqui assistindo nossos vídeos. Pessoal, o Vasco se prepare para a rodada do final de semana. O Vasco vem de um empate aí contra o nosso rival Fluminense, jogou bem melhor do que o Fluminense, poderia ter saído vitorioso naquele jogo e o técnico Marcelo Cabo parece ter gostado do que viu. Só que o Vasco está em meio a uma pré-temporada aí dentro do Campeonato Carioca e mais uma vez o técnico poderá poupar alguns jogadores titulares e fazer algumas alterações na equipe. A gente viu muitos bons valores entrando ali no decorrer do jogo, principalmente o do Figueiredo, que foi uma grata surpresa para todos nós vascaínos. E com certeza o torcedor vascaíno quer ver esse jogador entrando mais vezes dentro de campo e o técnico Marcelo Cabo dando mais oportunidades ao garoto. E com certeza, se ele continuar nesse ritmo aí, jogando todo o jogo, entrando aí no segundo tempo ou até mesmo saindo de titular, o jogador tem tudo para evoluir rapidamente e ajudar o Vasco, assim como vem sendo feito o Matias Galaz. Esse jogador é muito bom jogador, cara. Eu prefiro manter os pés no chão, mas tem que falar a verdade, cara. O moleque joga demais, o Paraguai é brabo, sem dúvida nenhuma tem tudo para ser um dos grandes jogadores aí da seleção do Paraguai. Não somente aqui no Vasco, mas da seleção do Paraguai, você pegar a 10 do Paraguai e destruir facilmente aí, jogar na Europa, jogar em vários times grandes, porque ele é um jogador esforçado, é um jogador talentoso e que tem raça. Isso é diferencial, cara. Hoje a gente não vê jogador com raça, muito difícil a gente ver esse tipo de jogador. E o Matias Galaza tem tudo para ser uma baita promessa. Tomara que o Vasco não estrague o jogador, tomara que também a torcida tenha paciência também com o jogador, porque ele tem tudo para ser um grande craque aí, com certeza vai ajudar o Vasco. No próximo jogo, o Vasco possivelmente deverá entrar com um time cheio de garotos aí, com os jogadores que subiram da base, tendo mais oportunidades e poupando jogadores mais experientes, né, tipo o Germancano, o Leandro Castan, entre outros nomes, né, que podem aí ficar um pouco no banco de reservas. Eu acho que o Vasco tem que tirar o Carlinhos do time titular, porque não dá, né, cara? Infelizmente o Carlinhos não joga absolutamente nada com a camisa do Vasco, faz um outro jogo razoável e um outro jogo bem abaixo da crítica. Esse jogo contra o Fluminense, cara, foi horroroso, foi péssimo do Carlinhos. Eu acho que o técnico Marcelo Cabo pode colocar ali um outro jogador ali no meio campo, cara. Acho que seria muito mais válido adiantar o Juninho, jogar ali com talvez o Andrei, o Matias Galaz e o Juninho no meio campo, talvez três atacantes, colocando talvez o Laranjeira e o Gabriel Peck e talvez ali o Figueiredo mais avançado na ponta esquerda. Eu acho que seria interessante esse esquema pro Vasco, se for poupar, tirar realmente o Germancano do time. O futebol do Carlinhos é bem difícil da gente entender, né? Só que esse jogo aí a gente pode tentar dar um desconto pro atleta, porque segundo várias informações, ele teria perdido um ente querido minutos antes da partida, ou alguns momentos antes da partida, e não teve tanta cabeça assim, mesmo assim quis ir pro jogo, né? E não acabou jogando absolutamente nada. Só que ele já fez muitos jogos dessa maneira, né? Bem abaixo da crítica, não tem nem o que falar das situações do Carlinhos, mas a gente espera que o jogador, quem sabe, dê a volta por cima e jogue um futebol que ele nunca jogou aqui com a camisa do Vasco. Os torcedores ainda gostam do futebol do Carlinhos, acham ele razoável, acham ele um jogador bem razoável para baixo, viu? Bem razoável para baixo, acho que bem distante de ser um jogador para ser realmente o meio ali, o cérebro do meio campo do Vasco. Os torcedores do Vasco também vivem as expectativas das estreias de dois jogadores, dois últimos contratados aí pelo nosso clube, né? O atacante Léo Jabá e também o meio atacante Morato, né? Os jogadores fizeram alguns jogos treinos aí do Vasco contra o Sub-20, só que eles não terão condição de jogo ainda para essa partida do final de semana. Jogadores terão mais um tempo aí de preparação, como eu falei quando o Léo Jabá chegou, que ele teria de 2 a 3 semanas, na minha opinião, para adquirir a forma física para poder entrar dentro de campo. Tá aí as informações que a gente tem, que realmente o jogador não entrará em campo e vai ficar mais ou menos esse período que eu falei aí, se recuperando, porque o jogador vem de lesão, também aí o Morato vem de lesão, dois jogadores que estavam lesionados, não vinham jogando e precisa sim de um tempo de preparação.
readquirir a condição física, condicionamento físico, principalmente o ritmo de jogo, né? Porque precisa de ritmo de jogo aí para poder entrar dentro de campo. Deixa aí nos comentários qual alteração você faria no time, se você concorda aí com a possível alteração aí de poupar jogadores mais velhos, né? O técnico Marcelo Cabo parece que vai fazer esse rodízio no Vasco, já vinha fazendo e confirma aí que parece que vai continuar fazendo isso aí. Eu daria a oportunidade sim pro garoto Figueiredo aí já sair jogando logo de cara para ver o que ele é capaz de fazer, para ver o seu rendimento já no time titular do Vasco. E como o Germancano não vai jogar, eu não escalaria o Thiago Reis, eu preferiria colocar realmente o Laranjeira ali como 9. Bom, pessoal, agora vamos falar aí da parte de reforço, né? A parte que sempre tem notícias aí diariamente, jogadores especulados, jogadores oferecidos, o Vasco buscando reforçar a sua equipe. A gente sabe que o Vasco tem muitas posições carentes, cada jogo que passa a gente tem mais noção ainda, mais certeza de que o Vasco precisa contratar, principalmente a parte de volante precisa, cara, não dá mais para ver o Bruno Gomes vestir a camisa do Vasco, precisa sim de um volante, o primeiro volante urgente, precisa também de um goleiro e com certeza, na minha opinião, precisa de mais um zagueiro, cara, porque essa bola aérea do Vasco aí tá de sacanagem com o torcedor. Essa bola aérea do Vasco aí, a bola defensiva do Vasco, do adversário, joga a bola na área, praticamente meio gol pro adversário, velho. Os jogadores parece que passaram super bonder na chuteira pra colar no chão pra não subir, velho. Incrível a deficiência técnica do Vasco, a deficiência defensiva do Vasco, principalmente aí do Miranda, que foi o responsável pelo gol do Fred, na bola em cima dele, ele não subiu junto com o Fred subiu livre pra fazer o gol. O Vasco precisa sim de um zagueiro urgente também, porque contratou o Hernando, mas o Hernando aí já machucou, e quando ele machucou entrou esses caras aí, velho, não fizeram absolutamente nada e tomaram aí gols a rodo de cabeça. O Vasco deixou escapar a vitória contra o Madureira e deixou escapar a vitória contra o Fluminense, tomando gols aí por jogada aérea, né? Precisa sim de reforço no sistema defensivo, sim. O Vasco parece que tem uma prioridade de contratar, particularmente do meio pra frente. Somente aqui um volante foi especulado, o volante Michel do Grêmio, jogador que passou a última temporada com a camisa do Fortaleza, 31 anos, poderia ir vir para o Vasco. O Vasco estaria meio que interessado nesse jogador, só que o seu empresário disse que não tem por que o atleta sair do Grêmio, né? Se o empresário do jogador não quer colocar ele no Vasco, o Vasco não tem por que ir atrás desse jogador, até porque ele não joga nada, é fraquíssimo, péssimo jogador. Se o empresário fala que não tem por que o cara sair do Grêmio, eu não entendi isso, velho. Eu acho que porque é um desrespeito com o Vasco. O Vasco é tão grande quanto o Grêmio, a torcida do Vasco, na minha opinião, é o triplo, quádruplo da torcida do Grêmio, apesar dessas pesquisas aí dizerem que o Grêmio está pouco atrás do Vasco em termos de torcida, cara. Eu acho que isso é um absurdo. O Vasco tem muito mais torcedor do que o Grêmio. O Grêmio é um time regional, meu amigo. É lá do Sul, não tem torcida do Brasil inteiro. Eu moro aqui em Minas Gerais, no interior de Minas, não vejo, nunca vi um gremista aqui. Vascaíno eu vejo, tem vários outros vascaínos aqui. E vem os caras desmerecer, né? A gente sabe que realmente o Grêmio tá numa fase muito melhor do que a do Vasco, só que a grandeza do Vasco, na minha opinião, em termos de torcedor, em termos aí de conquista, em termos também de cenário nacional, meu amigo, é muito maior do que o Grêmio. Com certeza o empresário do jogador não quer colocar o jogador no Vasco. O Vasco tem que desistir dessa contratação aí e focar em trazer um outro jogador. Teve o Leandro de Sábado aí, volante, para essa posição que poderia vir pro Vasco. É um jogador aí que já passou pelo nosso clube, quer jogar no Vasco. Eu acho que ele tem muito mais qualidade do que o Michel. O único momento interessante da carreira do Michel foi um gol que ele fez contra o River Plate. Ano passado foi emprestado pro Fortaleza, não jogou nada, teve uma contusão, ficou fora e agora está se tratando lá no Grêmio. Tô sem jogar e o empresário dele fala isso aí, não tem por que o cara sair do Grêmio. Então fica lá, mesmo, fica no banco de reserva lá. O Vasco estaria interessado aí em outros dois atacantes, centroavantes de área, né, para serem aí em tese reservas do Germancano. Procura um centroavante com altura, né, um jogador mais trombador lá dentro da área, e dois nomes aí foram especulados, né? Primeiro foi do Gonçalo Carneiro, que eu acho que a maioria de vocês já deve ter visto aí, ex-jogador de São Paulo, teve o contrato encerrado ontem com o Tricolor Paulista e ficou livre no mercado. Só que ontem explodiu bastante essa informação de que o Vasco poderia contratar esse jogador, só que hoje várias informações já dizem que o atleta está na Europa para ser negociado com um clube europeu e que não virá para o Vasco. O jogador não recebeu uma proposta do Vasco, uma proposta concreta, e não tem chance de vestir a nossa camisa. O outro jogador que poderia vir para o Vasco é o atacante Abel Hernandes, uruguaio, jogador do Internacional. Parece que não será aproveitado pelo técnico do Internacional, Miguel Ángel Ramírez, e o jogador já procura um novo clube. Recebeu uma proposta aí do Fortaleza e também de times do México. O Vasco ainda não fez uma proposta para esse jogador, mas segundo algumas informações, o Vasco tem interesse possível nessa contratação. O Abel Hernandes já é um desejo antigo do Vasco, né? Na época que o Campelo era presidente, se especulou bastante a possível vinda desse atleta
Na época ele jogava, se eu não me engano, no Hull City ou no CSKA. O jogador acabou não fechando com o Vasco e veio para o Internacional. Agora volta à tona esse nome especulado no Vasco, atacante de 30 anos, que pode ir, quem sabe, ser um bom reserva pro Cano. Com certeza, na minha opinião, esse seria um baita reforço, na minha opinião, para ser reserva do Germancano, já que ele é reserva lá no Internacional. O cara era reserva do Thiago Galhardo, jogando improvisado centroavante. E seria com certeza um ótimo reserva pro Cano. É um jogador de seleção, né? Jogou Copa do Mundo aí com a seleção do Uruguai e era convocado direto aí pela seleção do Uruguai. Vamos aguardar ver se o Vasco vai fazer uma proposta. Talvez hoje o jogador que teria a maior possibilidade de realmente vir pro Vasco desses três seria o Abel Hernandes, só que o Vasco ainda não fez proposta. De acordo aí com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco ainda espera resolver a situação aí do goleiro Vanderlei e do atacante Everaldo. O Vasco ainda tem interesse nesses jogadores, só que a negociação esfriou muito. Parece que tá quase melando essas negociações. Eu não acredito mais que o Vanderlei e que o Everaldo vai vestir a camisa do Vasco, mas parece que o Vasco ainda tem um interesse nessas contratações e vamos aguardar os próximos dias se vai se concretizar alguma delas. Deixem aí nos comentários se te agrada aí esses nomes, né, especulados. O Michel, jogador, empresário do jogador, já disse que não tem por que ele sair do Grêmio, então não tem por que o Vasco querer contratar esse jogador. Vem aí o atacante uruguaio Gonçalo Carneiro e também o outro uruguaio Abel Hernandes. Esses jogadores aí especulados, o Gonçalo Carneiro mais longe, já está na Europa para fechar com um clube lá, o jogador jovem ainda, né, tem apenas 25 anos, ficou muito tempo parado aí, se recuperando de lesão e voltou a jogar no início desse ano, ou no final do ano passado com a camisa do São Paulo. O Vasco que queria o atleta, não fez proposta e o jogador parece que vai realmente para o futebol europeu. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaína a todos.